Dentro do contexto estratégico, desde mais ou menos 2008, a gente estava num contexto econômico do Brasil bom, crescendo a 5%, e naquela época as empresas resolveram e perceberam que tinha uma grande oportunidade de crescimento. Crescimento no Brasil, para aproveitar esta onda, não foi um crescimento econômico, significou fusão e aquisição, compra, 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 compra. Isso durou mais ou menos de 2 a 3 anos, chegando até 2011. Quando chega 2011, eles perceberam que para surfar na continuidade da mudança, eles tinham que fazer um processo de consolidação desta questão. Porque você imagina que você tem uma cultura de uma empresa, compra uma outra empresa que tem uma outra cultura, duas culturas diferentes, como a gente vê sistema bancário, sistema de alimentação, já duas culturas diferentes já é muita coisa. E aí você tem empresas que estão comprando 3, 4, 5 culturas diferentes. Então naqueles primeiros 2 anos a coisa vai se organizando. E aí você percebe um grande desafio que é harmonizar os sistemas, harmonizar os processos para não ter perda econômica desse processo. Então, são 2 obstáculos aí. O primeiro obstáculo foi que o crescimento econômico brasileiro não aconteceu, não vai crescer 5% e a gente está vendo isso. Então houve todo um processo de aporte de investimento e agora a receita não está vindo. Né? E ainda mais você tem este processo agora que é uma nova fase, que é a fase de consolidação, onde você tem que construir esses sistemas, esses ajustes para não perder dinheiro, para conseguir criar o valor da sinergia que foi desenvolvida. Só que criar sistema e produto é uma coisa complexa, mas possível. O grande desafio é justamente fazer a unificação de modelos mentais, de culturas completamente diferentes. Então o que é, gente? Você ajusta a estratégia de compra para criar rentabilidade, para criar produtividade, mas aí você começa a se debater com este fenômeno, que é o fenômeno cultura. Né? Ou seja, a cultura, em alguns estudos, é responsável por 80% da não construção de valor. Ou seja, ela é uma detratora do valor econômico que as empresas esperam ao fazer na fusão. Então, é um desafio muito grande que é justamente alinhar a estratégia, que frequentemente já está clara, trazer a cultura, que é o sistema que vai fomentar o nosso jeitão, a nossa forma de ser, e o líder ou os líderes que vão ser esse representante desse processo. Então imagine justamente um triciclo, né? A gente gosta de usar essa questão do triciclo, ou seja, se a estratégia, a cultura e a liderança estiver alinhado, esse triciclo consegue ter velocidade. Se estiver desalinhado, na hora que tem que passar pelas turbulências, vai tremer tudo. Né? Então o que a gente tem percebido? As empresas que surfam melhor a mudança e que estão conseguindo fazer esse processo de transformação, eles têm investido massivamente neste alinhamento, né? Ou seja, eu consigo conectar ao mesmo tempo a estratégia, eu consigo desenvolver uma cultura que ofereça performance, que dê condições para a performance acontecer, e eu tenho um investimento profundo em capacitação da liderança, que justamente são eles o responsável por catalisar essa mudança. Né? Então, quando você vê que as empresas no momento de fusão ou no momento da mudança perdem valor, você vê claramente este desalinhamento. Então, a gente tem um trabalho muito importante, que é justamente criar esta coerência estratégica. Né? Então, botar numa coluna vertebral, alinhar a coluna vertebral para poder fazer com que a empresa caminhe na velocidade necessária para dar conta dos seus objetivos estratégicos. Essas empresas que a gente está falando, isso foi o grande desafio, porque antes da fusão eram declarados inimigos, eram concorrentes, e quando você vai lá na ponta, quando você vai lá no PDV, quando você vai lá na padaria ou quando você vai no supermercado, tinha uma briga constante ali por espaço, por processo, por compra, por venda. Do dia para outro, eles precisam se tornar
integrantes do mesmo processo. A gente sabe que demorou tempo, a gente demorou 4 anos e frequentemente é algo até muito corriqueiro. Você procura fazer esse trabalho de fusão das culturas, que é muito importante, mas ainda quando você entra na empresa, você ainda sente quem são os A's, quem são os B's, né? Quem são os vermelhos, quem são os laranjas. Isso é muito comum. Precisa ter um trabalho, a cultura e o desafio é isso, né? Porque cultura, para você consolidar uma nova cultura, é 3, 4, 5 anos de trabalho. Por isso que a gente bate muito nesta tecla. Sistema é possível, processos é possível. Agora, mindset, modelo mental, fica mais desafiador. Se você não tiver um trabalho educacional muito forte, de ressignificação da marca, de ressignificação do posicionamento, aí você, lá na ponta, você tem um discurso bacana, mas lá na ponta você vê os próprios clientes, os stakeholders, não aprovando ou não entendendo aquela fusão mesmo.